Alunos e alunas, estamos nos encontrando novamente hoje para bater um papo sobre a questão número 3 da atividade de Ciências Humanas, que foi aplicada no primeiro bimestre. E a gente vai dar uma olhada na questão para que a gente possa ver se encontra alguma dica, algum caminho para a sua resolução, tá? Ela é uma questão que apresenta novamente uma tabela. Essa tabela tem 3 colunas. Nessas colunas estão, na primeira, a atividade humana, na segunda coluna, o impacto dessa atividade humana, e na terceira coluna, os valores e riscos dessa atividade humana. E o que ela pede para a gente? Tá? Para a gente analisar essas atividades humanas. E analisando essas atividades humanas, a gente possa encontrar quais delas atingem com maior força o município em que a gente vive. Olha só que bacana. Então nós vamos fazer aí um exercício, tá, de articulação, tá? Articulação entre as informações contidas na tabela, o conhecimento que você adquiriu estudando, pela sua experiência, e que teve aí na atividade um suporte de aprendizagem com o vídeo que foi sugerido para que a gente pudesse desenvolver melhor essa temática da água e a disponibilidade da água para as pessoas, e a observação da cidade em que você vive, do espaço geográfico da cidade em que você vive, tá? Então, a questão pede para você escolher 2 atividades humanas que mais impactam a cidade de Ubatuba em relação à disponibilidade hídrica, em relação à quantidade de água que chega para as pessoas. E aí nós vamos ver aí, caso a caso, para que a gente possa analisar e escolher as 2 melhores. Já falo prontamente, tá? Todas podem se encaixar, mas a gente também pode fazer esse exercício de articulação, de pensamento e escolher as que melhores se encaixam. E eu vou falar, para mim, as que eu considero as que melhores se encaixam aí dentro da cidade, de acordo com as coisas que eu observo. Tudo bem? Vamos lá. Desmatamento e uso do solo. A gente sabe que a cidade tem um desmatamento, mas também tem um município com 80% de área verde preservada, pelos parques estaduais, pelas áreas de proteção, né? Então ainda você tem aí uma grande quantidade de área verde no município. Isso daí é um bom indicativo, tá? Bacana, nós vamos deixar essa opção aí para um segundo plano. A gente sabe que existe o desmatamento, mas talvez não seja a melhor opção. Poluição não controlada. Opa, chamou uma atenção aí. E vamos pensar, poluição não controlada. Maior parte do esgoto da cidade, das casas, não chega até a estação de tratamento. Isso é despejado direto nos rios, nos riachos, nos arroios da cidade, que levam a uma poluição cada vez maior. Você tem também uma população flutuante de turistas num curto período de tempo, que triplica, né, o número de habitantes da cidade, que acabam jogando aí o lixo nos mais diversos lugares, e esse lixo acaba chegando aos córregos, aos riachos e aos rios. Então isso é uma boa opção para a gente pensar. Mudanças globais no clima. O planeta inteiro é afetado. Não tem como a gente não pensar nisso. Mas ainda, tá? A gente pode ponderar. Por quê? Porque é uma área, a gente mora numa área de parques estaduais, com grande quantidade de área verde. Então isso aí acaba impactando menos essa questão do clima, mas não que não exista. Existe. A gente tem o aquecimento das águas,
dos oceanos, a mudança no regime das chuvas, e isso impacta, mas talvez não seja ainda a melhor opção. Crescimento da população e padrões gerais de consumo. Nós sabemos que a cidade teve um aumento no crescimento da população, muitas pessoas vieram morar aqui por conta da pandemia, por conta do trabalho remoto. Também existe um crescimento da população sazonal num certo período de tempo, por conta do turismo, que aumenta o padrão de consumo, acaba faltando água, então essa daí também é uma boa opção. E por último, a gente tem a falta de investimento em saneamento básico. Opa, essa daqui com certeza tem que entrar. Tá? Por quê? Porque a gente sabe, né, que a estação de tratamento ela não consegue dar conta do que já chega para ela. E a gente sabe também que nós temos aí uma grande quantidade de lares que não tem a sua ligação direta no esgoto, que irá ser encaminhado ali para a estação de tratamento, na BR-101, na Sabesp. Então, eu acredito, na minha opinião, tá, que a gente poderia escolher a falta de investimento em saneamento básico, poluição não controlada. E podemos deixar um coringa na manga, que é o crescimento da população e padrões gerais do consumo. Então, essas três, acredito que se encaixam bem, e se você escolher, eu tenho certeza que você vai conseguir acertar essa questão de uma maneira muito tranquila. Ah, citou as outras, tá tranquilo também. Aí vai depender do que você vai escrever. Porque, lembrando, essa questão é uma questão dissertativa. Ela precisa ser respondida por escrito. Precisa ter o tema desenvolvido com as suas ideias sobre o tema. Eu falei no começo sobre essa articulação, né, entre as informações, a observação do espaço geográfico e o conhecimento adquirido. E vou falar um pouquinho do espaço geográfico. Por quê? Porque isso é um conceito muito importante, tá? Que está dentro dessa questão, tá? Implícito. Por quê? Quando a gente fala de atividade humana que impacta a disponibilidade da quantidade de água, nós estamos falando da intervenção humana no espaço natural. E o espaço geográfico é isso, é o espaço natural sendo modificado pelo homem. É o espaço natural, a sociedade e as constantes transformações que nele ocorrem. Muitos geógrafos, tá, definem o espaço geográfico de forma diferente, mas o dinamismo entre sociedade e espaço natural e a sua construção e a sua transformação é a temática principal. Então, pessoal, espero que tenham gostado, que tenham ajudado para responder a questão e em breve estaremos juntos de novo. Antes de finalizar, eu queria agradecer vocês por uma coisa. Nós tivemos 271 respostas para o nosso questionário e eu queria agradecer cada um que fez essa atividade, que gastou seu tempo, que se organizou para fazer e espero que outros também façam. Muito obrigado, até a próxima.